Desde então eu tenho vivido numa sequidão, onde eu tento ouvir a Deus e a única coisa que eu tenho conseguido fazer diante da presença do Senhor é chorar. Podem sentar, irmãos. É chorar. Então, nessa noite, irmãos, como eu já falei, não sei nem se eu vou conseguir pregar. Tá aqui, o esboço tá aqui. Agora, o do que vai sair daqui, só o Espírito Santo de Deus é que sabe. Porque eu falei para Deus, Deus, eu não quero falar nada dentro daquilo que seja a Márcia falando. Usa minha boca, Senhor, por misericórdia. Usa minha boca para falar a tua palavra, da tua verdade. Então, se você puder, abre a sua Bíblia, a primeira carta de João, primeira epístola de João, no capítulo 1, a gente vai ler os versículos 5 e 10. Eu antigamente dei um apelido pro Renato, eu chamava ele de Jeremias, porque ele chorava muito, né? Vocês lembram? Quando ele chegou aqui, como ele chorava. O louvor começava, o menino chorava. A oração começava, o menino chorava. A pregação rolava, o menino chorava. Eita, menino chorão. Aí eu acho que eu tô junto contigo nessa agora, né? A Jeremias. Tô pra ver alguém chorar tanto. Vamos lá, todos acharam? Diz a palavra do Senhor. Então esta é a mensagem que dele ouvimos e vos declaramos, que Deus é luz e nele não há treva alguma. Se nós dissemos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, assim como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos comunhão, que não temos nenhum pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessamos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-nos um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Graças a Deus pela palavra do Senhor. Nessa carta, nessa epístola aqui, João estava falando para um povo que estava meio deturpando a palavra do Senhor, se levantando falsos profetas, dizendo no meio do povo, daquela congregação ali, que na verdade, quem se comunicava com Deus era o Espírito. E a carne, né, o nosso corpo, a nossa carne, era para fazer mesmo a nossa vontade, que a gente nunca iria conseguir fazer a vontade do Senhor na nossa carne. Então, João, sabendo disso, ele vai e começa a escrever, né, essa carta para aquele povo, e ele começa ali a dizer: olha, se você está dizendo que a luz de Cristo brilhou na sua vida, então as trevas ela não faz parte da sua vida. Se a luz entrou, as trevas não faz parte. Então ali ele começa a indagar e começa a falar àquele povo, né, sobre essas coisas. Não pensem vocês que se vocês acham que porque vocês aceitaram Jesus, creram em Jesus e continuam andando da forma como vocês querem, que isso quer dizer que vocês estejam na luz. Então eu queria falar um pouquinho sobre esses 5 versículos, né, tentar explicar dentro do meu entendimento, né, dentro daquilo que eu recebi da parte do Senhor, e passar para os irmãos, porque eu sei que depois daquela palavra
né, que a Ana ministrou aqui, a minha vida nunca mais vai ser a mesma. Então, todas as vezes que eu subir aqui para pregar, como eu sempre vou falar sobre o que a gente tem produzido. O que a gente tem produzido. E nessa noite, se eu puder dar um título à mensagem, seria: não se engane. Não se engane. Sabe, existe um evangelho, né, como já foi falado aqui muitas vezes, que é o evangelho coach, onde o ego das pessoas são massageadas, onde as pessoas só escutam o que elas querem ouvir, onde não há confronto, e onde não há confronto, não há liberdade. E aonde não há liberdade, o Espírito Santo de Deus não opera. Então, irmãos, nessa noite eu vim aqui para confrontar você e a mim com essa palavra, amém? No versículo 5 ele fala: então, esta é a mensagem que dele ouvimos e vos declaramos, que Deus é a luz e não há treva alguma nele. Quando a gente pensa nisso, né? Um lugar escuro. Se a gente apagar todas as luzes desse lugar, ainda mais as paredes sendo escuras, vai ficar tudo escuro, certo? Se a gente começar a andar por aqui, a gente já tem noção, né, dos espaços, onde ficam as cadeiras, onde estão as coisas, mas se a gente entra num lugar totalmente escuro, onde a gente não tem noção do que tem ali, né, se ali tem buraco, se não tem buraco, um ambiente totalmente escuro, você consegue, dentro de um ambiente totalmente escuro, identificar se tem alguma coisa boa ou ruim ali dentro? Não, né? Nós não conseguimos identificar. A gente só consegue identificar um lugar muito escuro, se ali tem coisa boa ou ruim, quando a luz chega. Quando alguém acende a luz e clareia aquele ambiente. Então, a luz de Cristo, ela tem o poder de tirar essa treva, essa escuridão que está dentro de nós. A luz de Cristo, a luz divina, ela tem o poder de tirar, de clarear toda a escuridão. E quando ele fala que em Deus não há treva alguma, é isso. Dele não há escuridão nenhuma. Ele é totalmente luz. E se você e eu, que dizemos que andamos na luz, então na nossa vida também não pode ter trevas nenhuma. E ele continua falando: se nós dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Eu e Moisés, a gente faz aconselhamento com os casais aí que estão surgindo, muitas das vezes com casais já casados. E os casais que estão surgindo, a gente sempre fala a mesma coisa. Parece até que é algo que já está escrito, mas não é não. A gente tem que ficar tipo assim, pedindo pelo amor de Deus, pedindo para que não avancem o sinal, para que não vá além algo que já deveria ser, que não deveria nem ser preciso a gente falar, que deveria ser intrínseco já automaticamente de um cristão que um dia foi alcançado pela luz do Senhor. Mas a gente continua falando e pedindo pelo amor de Deus, vá andar pelo caminho certo. Se nós somos luz, e a luz ela clareia toda escuridão, que diferença faz eu me relacionar com alguém da mesma forma que as pessoas que estão no mundo, que estão nas trevas fazem? Existe diferença, igreja? Não existe diferença. Então, se eu sou a luz do mundo, eu preciso ser diferente, eu preciso andar diferente. O meu relacionamento precisa ser diferente. A minha vida precisa ser diferente. O meu testemunho tem que ser diferente.
Então, quando eu digo que eu sou luz e que eu estou na luz, eu estou mentindo. E quando eu minto, a palavra dele não está em mim. E ele continua dizendo, versículo 7. Mas se andarmos na luz, assim como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Olha, aí você vai me questionar assim, mas como assim, Márcia? Se a gente tem pecado, a gente não está na luz? Como é que é isso agora? Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então é possível eu andar na luz, eu estar na luz e cometer pecado? É. Quantos aqui? Eu várias vezes. Quantos aqui, em plena luz do dia, tropeça, topa numa pedra, cai num buraco? É isso que a palavra de Deus está dizendo. Que mesmo em meio à luz, pode acontecer de em algum momento você tropeçar, você cair, você se sujar numa poça. E quando isso acontecer, você precisa confessar, porque confessando, aquele que é fiel e justo, ele perdoa todos os nossos pecados. Nem sempre, para a pessoa que está ouvindo a confissão de alguém, é algo agradável de ouvir. Eu ouvi algumas confissões há alguns dias atrás e eu confesso para os irmãos que eu gostaria daquele momento ter o meu ouvido tapado para não ouvir o que eu ouvi. Mas eu precisava ouvir. Porque a palavra de Deus diz que quando a gente confessa os nossos pecados, aquilo que estava nos prendendo nas regiões celestiais, simplesmente a gente fica liberto daquilo. Então, para quem confessou, estou livre. Estou livre. Porque eu confessei. Eu botei para fora aquilo que estava me prendendo nas regiões celestiais. Aquilo que estava empatando a minha vida. Então, esse confessar é uns aos outros. Ah, mas eu confessei para o Senhor. Mas ele fala que a gente precisa confessar uns aos outros. Por que a gente precisa confessar uns aos outros? Para que haja fofoca? Para que o irmão comece a falar do meu pecado? Não. Mas é porque uma luz que tropeçou com a outra luz que está acesa, elas se iluminam. E um vai ajudando o outro a caminhar, a se erguer. E é assim que é. Então, quando a gente confronta uma pessoa que cometeu um deslize ou que cometeu um pecado, a única coisa que a gente quer, a gente que eu falo liderança, é que essa pessoa confesse o seu pecado. É que essa pessoa entenda o que ela fez e recomece de novo, recalcule a rota e comece a fazer, comece a andar da forma correta. Amém? Lá no versículo 8 diz: se dissermos que não temos nenhum pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Diz aí pro teu irmão, não se engane. Mas fala com vontade mesmo, não se engane. Em Romanos 3, não sei os versículos, mas a palavra de Deus diz que não existe um só justo. Não existe um só justo. E no mesmo capítulo ele vai dizer que porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, todos temos pecado. Então, quando eu estou em pecado, quando o pecado está em mim e eu não reconheço, eu estou fazendo uma negação daquilo que está dentro de mim. Quando eu nego isso que está dentro de mim, que eu estou fazendo, que ninguém está fazendo, mas que ele está vendo, eu estou sabotando
sabotando o confessar, o arrepender de Deus na minha vida. Então, quando a gente pergunta para algum irmão, e aí, tá tudo bem? Não, tá tudo ótimo, tá tudo em paz. A gente acredita que tá tudo bem, que tá tudo ótimo, que tá tudo em paz. Mas só o Senhor sabe, verdadeiramente, se tá tudo bem, se tá tudo em paz. Eu não posso ver, mas o Senhor pode ver aquilo que você faz quando ninguém está presente. Eu não vejo, mas o Senhor sabe as trocas de mensagens que você faz quando ninguém está presente. Eu não vejo, mas o Senhor vê as cenas que você vê quando não tem ninguém presente. E quando eu digo, não, vai tudo bem, tá tudo bem, eu tô ótimo, eu não preciso confessar pecado nenhum porque eu tô bem, você está mentindo e, obviamente, dizendo que Deus é um mentiroso. Porque a palavra dele diz que todos pecaram. Todos, todos. Só existiu um sobre a face da terra que não pecou. Esse foi Jesus. Esse foi Jesus. Ah, mas aí, Márcia, é fácil. Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, o Verbo vivo que se fez carne, habitou entre nós. Teve um homem, assim como eu e você, que um dia, essa luz deu de encontro com ele. Ele encontrou essa luz e ele nunca mais foi o mesmo. Ele vivia preso a uma religiosidade. Ele largou a religiosidade para viver a Cristo. Ao ponto dele dizer lá em Filipenses, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ou seja, ou em vida ou na morte, viver para ele ou morrer era Cristo. Ele não tinha mais os prazeres dele carnais, ele não tinha mais os desejos dele. Ele era um executivo, um empresário. Paulo, ele trabalhava com tendas, ele fabricava e vendia tendas. Ele largou tudo isso para viver a Cristo. Então, se ele conseguiu, qual a diferença minha, de nós, para Paulo? É que de repente essa luz ainda não nos encontrou. Porque se a luz dele está em nós, as trevas elas não dominam mais. Se a luz dele está em nós, aonde nós chegamos, aonde nós estamos, a gente manifesta o caráter dele. No colégio, na faculdade. Esses dias eu falei para Bia, Bia, tu não é 007 lá na faculdade não, né? Ela, não, mãe, eu sou não. Falei, glória a Deus por isso, porque tem muito crente em 007, escondido, com medo de se revelar, de dizer quem é, porque depois que a gente fala que é crente, as pessoas começam a nos observar. E tem que observar mesmo, porque tem que ser diferente. O palavreado tem que ser diferente, a forma de tratar tem que ser diferente. Se não for diferente, então não faz diferença nenhuma você dizer que é crente ou não. Isso é sério, irmãos. As coisas do Senhor são sérias. Quando eu falo que ser crente, ser cristão, não é para qualquer um mesmo não. É para quem quer, de fato, ter uma vida nova. Para quem quer, de fato, renunciar. Porque existe uma porta que todos nós um dia vamos passar. E essa porta ela é estreita. É apertado o caminho. Eu tenho que me adaptar para passar por ele, para passar por essa porta. Não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito, não é do meu jeito, é do jeito dele. Você não nasceu, você não está aqui para fazer a tua vontade, eu não estou aqui para fazer a minha vontade, eu não estou aqui para realizar os meus desejos, eu estou aqui por um propósito, você está aqui por um propósito. Você nasceu, está aqui nesse tempo para cumprir um propósito do Senhor para a sua vida, porque esse tempo em que nós estamos vivendo, ele é momentâneo, ele é passageiro. Então a tua preocupação é em viver aqui de tal forma
que você agrade, que você exerça o teu chamado, o teu propósito do Senhor, porque na eternidade, que é um tempo eterno, dependendo de como você viveu aqui, do que você fez aqui, das renúncias que você fez aqui, é que vão dizer se você vai estar lá com Ele ou não. Então não é para fazer a tua vontade, não é para eu fazer a minha vontade, não é para nós fazermos a nossa vontade, é para nós fazermos a vontade dEle. E a vontade dEle muitas vezes não é com alegria não. Não é com alegria não, é com choro, porque você não queria fazer, porque às vezes você, hoje, eu queria vir para cá, eu queria estar aqui, não, mas eu precisava vir, eu tinha que estar aqui. Então nem sempre, ou quase nunca, vai ser o que eu quero, mas é o que Ele quer. E pela graça, pela misericórdia dEle, quando Ele acha graça em nós, muitas vezes Ele nos permite vivermos situações, estarmos em alguns lugares, andar em alguns lugares, mas é Ele que permite. Não é porque eu quero ir, é porque Ele me permitiu ir. É porque Ele me permitiu fazer. É porque Ele me permitiu estar. É porque Ele me permitiu andar. É porque Ele me permitiu. É porque Ele me permitiu. Mas nunca porque eu quis. Então quando a gente entende isso, que não é o que eu quero fazer, mas é aquilo que Deus desenhou desde a eternidade para que eu faça, isso muda a nossa mente. Isso muda a nossa maneira de pensar. A gente para de viver em função das nossas próprias vontades para viver em função da vontade do Senhor. Amém? E no versículo 10 fala: se dissermos que não pecamos, fazemo-no mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Porque eu falei antes, quando a gente fala, né, que não temos pecado, automaticamente a gente está falando que Deus é mentiroso. E uma coisa que Deus não é mentiroso, eu e você somos, né? Eu e você somos, mas Ele não. Ele não é filho do homem para que se arrependa, nem tão pouco para que minta. Impossível para Ele mentir ou se arrepender. Então quando eu digo que vai tudo bem, que está tudo bem, que eu não preciso confessar nada não, eu estou mentindo. E se eu estou mentindo, eu faço de Deus um mentiroso. Se eu faço de Deus um mentiroso, a palavra dele, que é a verdade, não habita em mim. Existem princípios bíblicos da palavra de Deus que todo cristão deveria rever, estudar, analisar, porque são coisas que deveriam estar correndo aqui no nosso sangue. Sabe, quando os princípios do Senhor eles correm aqui no nosso sangue, na nossa veia, quer dizer que a gente não vai errar, quer dizer que a gente não vai tropeçar, não vai, mas vai ficar muito, muito mais difícil. Sabe, se a gente continuar lendo a palavra, no capítulo 2, né, João vai falando: filhinhos, escrevo-vos isto para que não pequeis, mas se, ou seja, é se acaso, se acontecer, não é quando acontecer de você pecar, é se. Na cabeça de João, o pecado assim, é algo tão esporádico que pode acontecer 1 ano, daqui 2 anos. Então ele fala: se vocês pecarem, vocês têm um advogado que está lá advogando a
minha e a sua causa, mas é sim. Sabe, o pecado ele não pode ser, não deve ser, sabe, algo que a gente carrega, que a gente vive constantemente. Uma coisa é você estar andando no caminho correto e você, por uma distração, por um momento, você vai lá, se distraiu e pum, caiu. É diferente de você cair sempre no mesmo lugar. Fala sério, né, irmãos? Ah, tropecei no mesmo lugar. Ah, tropecei no mesmo lugar. Ah, tropecei no mesmo lugar. Brincadeira isso. Brincadeira. Sabe, a gente precisa levar as coisas do Senhor a sério. As coisas do Senhor não são brincadeira. Sabe, Deus tem nos chamado a um novo tempo, um tempo de relacionamento com Ele. Sabe, um tempo novo em Deus. Mas a gente só vive esse tempo novo em Deus, de relacionamento, quando a gente abre mão das coisas que a gente quer para viver aquilo que Ele quer. Sabe, os princípios do Senhor, eles precisam estar aqui, ó, queimando dentro de nós. Sabe, existem muitos princípios. Toda vez que a gente quebra um princípio, pode ter certeza que você vai sofrer as consequências, é inevitáveis. Deus é Deus de princípio, Ele não abre mão dos princípios dele. Eu tenho, né, o Isaac não está aqui. O Isaac, ele tem 13 anos. E eu já confessei isso aqui para alguns irmãos, que em alguns momentos eu fico muito aflita por ver sempre o Isaac aqui no momento da adoração, no momento da palavra. O Isaac está sentado, não está interagindo, parece que a palavra está entrando aqui, está saindo aqui, não está fazendo efeito nenhum. E tem momentos em que eu choro, eu falo, Deus, eu não creio, Senhor. Eu não creio, Senhor, que a tua palavra não está entrando, que os teus princípios não estão sendo gerados no Isaac, Pai. Eu não aceito, Jesus. E nesses dias eu tenho orado constantemente. Eu falei, Senhor, me dá estratégia. Sabe, Senhor, se é só com Ele esse momento, é só eu e Ele, então me dá estratégia, porque eu vou trabalhar o meu filho, eu vou trabalhar o Isaac, Senhor, porque eu não aceito ganhar tantas pessoas e perder dentro da minha casa. E a gente conversando esses dias na cozinha, ele veio falar assim, mãe, você pode pagar um curso para mim de montagem de computador? 13 anos ele tem. Aí eu, Isaac, eu acho que para sua idade não tem. Eu acho que só quando você entrar no ensino médio é que eu consigo, né, junto com o colégio, você pagar um curso técnico para você fazer aí o curso de computação que você quer. Ele, não, mas eu quero aprender a montar, desmontar computador, mexer em programa. Mas por que você quer? Mãe, porque quando eu fizer 18 anos, mãe, eu quero estar trabalhando. Eu quero estar ganhando meu dinheiro, eu quero comprar as minhas coisas, porque quando a minha esposa chegar, eu quero casar. Aí eu fui investigar. Como assim, Isaac? Já quer casar com 18, 19 anos? O pastor Bruno casou, mãe. Então, o pastor Bruno conseguiu, eu vou conseguir também. Mas calma, Isaac, tem faculdade, não tem problema. Se eu estiver trabalhando, eu posso fazer faculdade, eu posso casar. Mas por que esse negócio de casar? Mãe, porque eu entendi que tem que ser com uma moça só. Então eu vou noivar e casar com uma moça só. Aí eu falando com ele, e ali a gente conversando, eu falei, então meu filho, você guarda a sua boca, guarda o seu, né, para sua esposa. Aí ele, mãe, eu sei que é só depois do casamento. É só depois do casamento.
Aí, Senhor, tu tá ouvindo, o Senhor é minha testemunha. Isaac promete para mim aqui agora que você vai esperar até o casamento. Mas é o certo, mãe. Não tem que prometer, é o certo. Então naquele momento, irmãos, a gente pensa que não, mas assim, aquilo trouxe um refrigério à minha alma, porque a gente pensa que ele não está entendendo, mas ele está entendendo. Primeiro, que ele tem que batalhar pelas coisas dele. Ele não está na esperança, na expectativa que o Moisés vai dar carro, que o Moisés vai dar isso, que o Moisés vai dar aquilo, não. Ele mesmo quer trabalhar para conquistar as coisas dele, porque ele quer ter a casa dele, ele quer ter o lar dele. Isso é um princípio bíblico, e glória a Deus por isso. Sabe, e assim, a minha oração naquele momento foi para que essa nova geração do Isaac, do Miguel, do Felipe, do Caio, do Gael, do Arthur, é para que essa nova geração que está se levantando ainda, que ainda não despertou para esse negócio de namorar, que eles saibam esperar e que eles entendam que o vinho deles é precioso demais para ser servido a qualquer uma. Glória a Deus pela vida de vocês. Eu tenho fé na geração de vocês. A geração de vocês vai ser diferente. Vai ser diferente da minha e vai ser diferente dessa que está aí. Em nome de Jesus. E voltando para a palavra, para a gente encerrar, lá no segundo capítulo, no versículo de número 6, fala: aquele que diz que está nele, deve nele mesmo andar da maneira como ele andou. Aquele que diz que está nele, deve ele mesmo andar da maneira como ele andou. Então, se eu digo que eu estou nele, eu devo andar como ele andou. E como foi que Jesus andou nessa terra? Foi de qualquer jeito? Foi em justiça? Foi em retidão? Foi em verdade? Foi em obediência? Foi tendo zelo pelas coisas do Pai dele. E se eu digo que estou nele, então eu tenho que andar como ele. Eu tenho que ter zelo pelas coisas dele. Eu tenho que andar na justiça dele. Eu tenho que andar na retidão dele. Eu tenho que andar manifestando o reino dele, porque era isso, foi isso que ele fez aqui nessa terra, em todo o tempo, manifestar o reino dele. Sabe? É eu chegar e o lugar onde eu chegar, a luz do Senhor brilhar naquele lugar. Então nós fomos chamados, querido, para ser semelhança do Senhor, para ser imagem e semelhança do Senhor. E não é fazendo a minha vontade, não é você fazendo a sua vontade que a gente vai fazer com que a semelhança e a imagem do Senhor sejam geradas em nós. É com renúncia, é com choro muitas vezes, mas é entendendo que eu não vim para cá nesse tempo apenas porque a minha mãe e o meu pai um dia namoraram e resolveram se casar e resolveram que estava na hora de eu nascer. Não. O Senhor já havia preparado aquele tempo para que eu estivesse aqui, nesse tempo, falando do amor dele, falando da verdade dele. E eu li um post nesses dias dizendo que se você quer se tornar popular entre as pessoas, fale para elas apenas sobre felicidade. Agora, se você quer se tornar impopular, fale sobre santidade. Eu estou aqui para me tornar impopular diante das pessoas, porque a mim agrada. A mim, a única coisa que interessa é agradar o coração do meu Pai. E para ter relacionamento com Ele, é impossível ter relacionamento com Ele se não for em santidade. E santidade é pagar um preço de renúncia. É abrir mão daqueles prazeres que não acrescentam na minha vida
mas que só me afastam dele. É entender que eu preciso me adequar para passar pela porta, pelo caminho estreito. E que muitas das vezes é com dor, é com choro, mas ele traz com ele toda a recompensa de toda a renúncia que você e eu fizemos aqui para viver e manifestar o reino dele. Amém? Feche seus olhos.